todos, pessoal. Nesse episódio de hoje, Ilhares Tech, vídeo opinião do canal, eu quero falar com vocês sobre um assunto muito curioso. E é exatamente o que está aí no título do vídeo. GPUs NVIDIA e Linux não têm se dado muito bem. Tá? E eu tenho vivido duas situações distintas aqui. Com GPUs, e é no plural mesmo, porque são duas, tá? GPUs NVIDIA. Uma das vivências é aqui no meu desktop, e uma das vivências é num notebook gamer, tá? Da Dell. Tá? Pessoal, eu não sei o que passa na cabeça de algumas empresas que elas estagnam e não evoluem, e não abrem o seu leque de opções, não facilita que a evolução aconteça, né? E acaba trazendo um certo limitante, um certo transtorno para o usuário de seus produtos. Galera, é fato que o mundo Linux tem ganhado muito mais notoriedade. Eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal. Por conta de que ele dá sobrevida, não só porque ele dá sobrevida para hardwares que o Windows já começa a não dar, né, já começa a forçar a obsolescência, né? Não só porque ele entrega um desempenho muito superior ao que o Windows tem entregado, a cada nova versão do Windows, a cada atualização do Windows, o Windows vai ficando uma coisa mais, sabe, difícil de compreender o que a Microsoft está querendo. Né? O Windows 10 está tornando ele um sistema ruim, no meu entender, e de muitos outros especialistas no assunto que abordam essas questões, para poder forçar a migração para o Windows 11, né? E no caso de uma máquina não compatível totalmente, não elegível parcialmente, você tem que utilizar, ou você utiliza gambiarra, ou você troca de computador. Então a gente pode entender que tem toda uma questão mercadológica envolvida aí, né? Coisa que o Linux não tem. Só que uma coisa que eu tenho vivenciado, e aí não é uma exclusividade só minha, eu acredito que o Rafael do Big Linux vai ver meu vídeo, vai concordar comigo, outras pessoas, como o meu amigo Mark, do canal Feta Tutoriais, e outras pessoas que assistem meu vídeo, que gostam dos vídeos de tecnologia, que comentam esporadicamente nos meus vídeos, eu acho que vão concordar comigo nesse ponto de vista, que eu não sei o que passa na cabeça da NVIDIA, que ela não abre o seu leque de opções. Não é só o Windows mais que você tem como opção de usar. Eu vou trazer um vídeo para vocês aqui no canal. Eu não consegui baixar a ISO dele ainda, porque, por incrível que pareça, no SourceForge está demorando demais para baixar os 4.2 GB da ISO. Só que essa ISO é mais uma distribuição Linux brasileira focada para jogos. Ela é focada para jogos. Tanto que, tá, quando você vai baixar essa distribuição no site dela, que é o Regata OS, tem duas opções de downloads para usuários que utilizam especificamente GPUs NVIDIA e para usuários que utilizam outras GPUs. Então você tem dois tipos de ISO lá para você baixar. 4.2 GB a ISO para usuários com GPUs NVIDIA. Tá? E esse Regata OS, eu já percebi um detalhe. A interface gráfica utilizada nele é o KDE Plasma. Entretanto, eles não estão utilizando a versão atual do KDE Plasma. E agora eu entendo por quê. Eu não vi ainda ao vivo, não testei, não gravei, ainda não consegui baixar essa ISO.
mas do que eu já vi a respeito dessa ISO, tá? Ela não está com a versão atual. Por quê? A NVIDIA, ela não está com seu leque de opções aberto. Tem driver NVIDIA para Linux, para a linha RTX, para a linha GTX. Tem. Né, para a linha Quadro. Tem driver do Linux? Tem. Só que são drivers proprietários, fechados e mal desenvolvidos, que não estão conseguindo lidar com a evolução das coisas. Então são drivers que, dentro do processo de evolução das coisas, estes drivers, né, da NVIDIA, eles não estão conseguindo acompanhar o processo de evolução das coisas. Sistemas operacionais Linux que utilizam KDE Plasma 6 já estão praticamente migrando para o Wayland, já estão utilizando o Wayland. Porque o padrão anterior de utilização de desktops, né, de DS, que são desktops, utilizava o método X11. Esse método já caiu na obsolescência. Muitas distribuições Linux ainda utilizam o X11 porque ele tem ainda hoje ele tem uma gama de opções, né, de compatibilidade, vamos dizer assim. E agora eu sei por quê que muitas distribuições estão se recusando ainda a modernizar o DE, o desktop gráfico. Né? Por quê? Por conta disso. Porque usuários de GPUs NVIDIA acabam saindo prejudicados ao utilizarem Linux, que não seja no modo X11. Só que com isso você perde a graça do negócio. Porque quando a coisa evolui, né, você tem um monte de coisas adicionadas no quesito visual que torna o ambiente gráfico muito mais diferenciado, muito mais dinâmico, muito mais prático, muito mais funcional, com efeito, com beleza. Não é uma coisa que eu vou deixar a beleza de lado em detrimento de performance. Não. Eles já estão conseguindo desenvolver uma união da beleza e da performance, de modo que você tenha os dois numa interface gráfica moderna. Isso é uma coisa que a AMD já entendeu, que é um caminho. E dentro desse entendimento, a AMD já há muito tempo ela abriu o código-fonte do seu driver para o ambiente Linux. De forma que hoje você tem dois tipos de drivers para GPUs AMD. Você tem o driver proprietário e um driver Shorg. A diferença é que um é desenvolvido pela comunidade e o outro é desenvolvido pela própria AMD. E o que tem de interessante nisso? O driver desenvolvido pela comunidade, ele tem uma amplitude maior, tá? Ele tem uma gama maior de desenvolvedores, programadores que têm entendimento no desenvolvimento de drivers, tá? Trabalhando em cima daquele driver. Então você consegue extrair um desempenho muito superior das placas AMD no Linux do que você consegue no Windows, por exemplo. Porque o Windows não tem driver Shorg. O Windows tem um driver fechado, travado. No que tange a questão de drivers, é que os drivers não têm o mesmo entendimento que no Linux, que você tem muito driver open source, tá?
os drivers são muito fechados. E quase sempre, ainda mais em se tratando de placas de vídeo, de GPUs, o que melhor entrega desempenho no Windows é driver proprietário. Não adianta você utilizar, olha, aquele driver lá, entre aspas, genérico, que a Microsoft instala automaticamente no Windows 10, no Windows 11, depois que você instala o sistema no computador e roda ele a primeira vez, né? Aqueles drivers ali, são drivers chamados de Microsoft, normalmente eles entregam menos potência ainda do que o driver proprietário. Se você pegar o driver proprietário, né, se tiver uma versão, claro, de driver proprietário, do dispositivo em questão, da GPU em questão, para aquela versão do Windows que você está usando, você vai ter um desempenho muito superior. É o que acontece, tanto com NVIDIA, quanto com AMD, tanto com Intel HD Graphics, tá? É o que acontece, tá? Então, em alguns casos, claro, você tem questões onde a fabricante não disponibiliza mais driver proprietário para aquela versão mais atual do Windows. Entretanto, o Windows coloca uma versão genérica, uma versão Microsoft do driver. E é o que você vai ter. Para usar aquela versão do Windows, você não vai ter muito mais outra opção. Então, não tem o que fazer. Você fica refém daquilo. O Linux já é uma outra pegada, tem uma amplitude de possibilidades. E hardwares mais antigos, você consegue fazer com que um driver Shorg, desenvolvido por uma comunidade, ele desempenha uma potência muito superior do que muitas vezes o driver proprietário. Tá? E eu não sei porque que a NVIDIA ainda não abriu a cabeça, não abriu a mente dela, para poder tornar a coisa mais fácil. Porque, veja, a AMD tem o driver proprietário e tem o driver Shorg do mesmo hardware atual, topo de linha, que custa uma baba. Com 12, 16 GB de VRAM e um processador top das galáxias lançado no passado, ou esse ano. Então ela facilita isso, coisa que a NVIDIA não faz. Aí, por exemplo, o notebook gamer que eu falei, um Dell G7, que tem um A1050 Ti de 4 GB, da linha GTX, que não é RTX, é uma linha antiga. Linux que melhor funciona naquele tipo de equipamento são Linux que não utilizam o Wayland. E, de preferência, que não utilizem KDE. Porque o KDE Plasma, mesmo não sendo a versão 6 com o padrão Wayland, ele entrega um desempenho inferior ao que uma interface Cinnamon entrega, ou um XFCE. Só que, falando em termos de questão visual, questão da parte, vamos dizer assim, da parte da beleza da coisa, o KDE Plasma, ele é a interface gráfica para Linux hoje mais completa em termos de personalização. É a que tem mais recursos, é a que tem mais coisas nesse sentido. Então, assim, uma interface Cinnamon bem configuradinha, legal, tem uma pegada assim meio Windows 10, né? É legal. Mas você não tem aquele poder todo já embutido que eu estou falando. Porque existem aplicações, tal qual você faz no Windows, para poder modificar o Windows, deixar ele com um visual diferente, mais ao seu gosto. Né? Ainda mais o Windows 11, que é aquela barra de tarefa ridícula, do tamanho de um ônibus, né? Você precisa instalar aplicações de terceiros, desenvolvidas por outros, para poder fazer melhorias na sua interface gráfica. Tá? No Linux e outras interfaces é a mesma coisa. Existem aplicações que você vai fazer a instalação dela para poder
complementar ali o visual do seu DE, do seu desktop. O KDE já tem isso nativo dentro do próprio configurador dele. A menos que quem esteja desenvolvendo a distribuição em questão e utilizando o KDE, tá? Essa pessoa ela tenha feito um painel de configuração diferenciado, como é o caso do Tiger OS que eu trouxe para vocês aqui no canal, né? Eu trouxe um vídeo de uma distribuição brasileira que utiliza KDE Plasma 6, tá? Que ele desenvolveu um painel de configuração mais enxuto. Não é o painel de configuração do KDE Plasma que você tem na maioria das interfaces KDE Plasma padrão, tá? Plasma 6, Plasma 5. Então, a menos que seja assim, você tem já nativo um poder de configuração muito grande. E isso é que é o barato, né? Tudo bem, às vezes você quer botar um Linux naquele seu equipamento para ter mais desempenho, não está tão preocupado com a questão visual assim, e o Cinnamon vai resolver para você, como é o caso desse Dell Gamer G7. Mas é nítido, tá? Que o desempenho do KDE Plasma numa GTX 1050 acaba sendo inferior ao Cinnamon. Por quê? Por conta do driver proprietário da NVIDIA, que faz com que o funcionamento no geral daquele notebook seja um pouco inferior. Enquanto que, se fosse um chip gráfico AMD, teria um desempenho muito melhor. Por incrível que pareça, essa é uma realidade que não dá para a gente poder esconder, né? E dizer que, o problema é o Linux. O problema não é o Linux, o problema é a NVIDIA. Infelizmente, o problema é a NVIDIA. Enquanto a NVIDIA continuar com essa mentalidade de disponibilizar drivers proprietários limitados, né, sem ser igual a AMD está fazendo, a gente vai continuar tendo inconsistências. Agora eu vou falar aqui do meu caso, que uso Big Linux. O sistema funciona normal, roda tudo, a temperatura da placa não sobe, entendeu? Tá tudo dentro da normalidade. Só que eu estou começando a enfrentar problemas com relação a algumas aplicações que no modo Wayland do KDE Plasma 6 já não estão mais funcionando. E a última agora a apresentar inconsistências de funcionamento é o meu editor de vídeo, que não está conseguindo renderizar vídeo. Então eu tenho que encerrar a sessão, entrar no modo X11, que tem um desempenho inferior, tá? Seja quando eu tinha AMD, seja agora com a NVIDIA, o modo X11 ele já é antigo. Então ele já desempenha um desempenho inferior ao que eu tenho no modo Wayland, que tem uma coisa muito mais fluida, tá? Muito mais bonita, muito mais agradável. Então assim, eu tenho que ficar fazendo alternância do modo do desktop, do DE que eu vou utilizar, para conseguir ter produtividade, para conseguir fazer algumas coisas. E isso impacta na produtividade. Esse é o fato. Esse é o ponto. Tá? Acaba que vai impactando na questão da produtividade. Porque determinadas aplicações eu não consigo. Agora, aonde que está o X da questão? Eu estava conversando até com o Rafael do Big Linux e ele estava me falando. O problema é a NVIDIA. O driver proprietário que a NVIDIA disponibiliza para Linux, ele é pobre. Ele é muito pobre. Ele não extrai toda a potência que a placa de vídeo poderia dar. Que ela tem capacidade de dar.
Então imagina eu colocar aqui uma 3060 de 12 gigas, que é uma ideia. Aí eu passo a 2060 para o computador da minha mulher. É uma ideia, uma possibilidade futura. E eu vou ficar com 2 placas boas, né? Mas isso requer um investimento muito mais além do que só o valor da 3060, tá, galera? Eu tenho que comprar uma fonte de qualidade lá para o computador da minha mulher, né? O que não é difícil, mas custa. Então, o que acontece? Não adianta nada eu botar uma 3060 aqui. Ou uma 4080, ou seja, qualquer outra NVIDIA. Por quê? Eu vou ter um driver pobre. Vai rodar os jogos da Steam, vai abrir, mas é um driver pobre. Que muitas das vezes, para eu rodar aquele meu jogo que eu quero lá na Steam, eu vou ter que sair da sessão ou fazer login na sessão no modo X11, que já é defasado, que já está com suporte descontinuado, já está em obsolescência, já é passado. Os padrões agora é o Wayland, o Ubuntu nativo, a interface gráfica dele Unity, já utiliza o Wayland. As distribuições mais atuais de Linux já estão utilizando o Wayland. O que a NVIDIA está querendo com isso? Perder mercado? Porque, olha, pessoal, com todo o respeito, você que pensa contrário, né? Mas a tendência, por conta de uma obsolescência até meio que forçada por parte de empresas como a Microsoft, tá? A tendência é que as pessoas comecem a ver o Linux com outros olhos. Já tem desenvolvedor brasileiro desenvolvendo o Linux focado em jogos, que é o Regato OS. Se o cara está gastando tempo dele para desenvolver um sistema desse, qual é o propósito? Ele está enxergando um potencial mercado para isso. E aí? A NVIDIA vai perder porque é o seguinte, se eu pegar um computador de 8ª geração, no caso de Intel, que é compatível, geração compatível com Windows 11. Se eu pegar um AMD Ryzen de 4ª geração, que é a geração do Ryzen que é compatível com Windows 11, né, já começa a ser compatível, né? Essas máquinas, a tendência é que no Windows 12 elas sejam forçadas a uma obsolescência. Estamos falando de equipamentos de muitos anos. O Intel de 8ª geração já tem muitos anos. Um Ryzen de 4ª geração já tem muitos anos. Então, percebe-se que a tendência é que, em se tratando de Windows, e essa linha de pensamento seja forçada a uma obsolescência de equipamentos. Entendeu? Então, seja forçada uma obsolescência de equipamentos. E aí? Você vai pegar lá seu Intel Core i7 de 8ª geração, de 9ª geração, né? Uma placona. Você gastou uma baba, gastou 10 mil reais no computador quando você comprou. Tá lá com a RTX 3060 ou 4060 ou um NVIDIA, né? Barrotado de memória DDR, 64 GB, sei lá, DDR4, sei, 32 GB, sei lá, DDR4. Você vai pegar aquele seu equipamento e vai simplesmente descartar para comprar outro. E se você for jogar no mercado de usado, quem for comprar vai ter que saber assim, bom, eu só consigo usar no máximo o Windows 11 numa máquina dessa. Eu não consigo usar o Windows atualizado. Desvaloriza. Faz o equipamento perder valor. E aí, você vai fazer o quê? O equipamento novo, elegível, vai custar caro.
Aí a maioria das pessoas vão começar a ver Linux com outros olhos, porque tem muito desenvolvedor e muito produtor de conteúdo abordando a temática Linux que diz o seguinte, tá enxergando o potencial. Olha, usa Big Linux nesse seu setup aí de 4ª geração. Vai ficar bom, hein? E fica. Pior que fica. Mas aí você pega uma NVIDIA RTX boa, coloca no Linux e o driver é pobre. E não tem um driver bem desenvolvido. E ainda assim, Big Linux fica bom num kit Intel de 4ª geração. Melhor do que o Windows. Ainda assim. Em termos gerais, de consumo, né? Processamento, recurso, espaço, disco, memória, tudo. Sem contar o visual, que é muito mais bonito e muito mais personalizável do que o Windows 10, do que o Windows 11. Então, ainda assim fica bom, mas poderia ficar muito melhor. Eu confesso para vocês, pessoal, que eu me surpreendi de uma maneira extrema quando eu fui para o Linux com a RX 580. É uma placa de 2017. Aquelas placas chinesas são placas, são RX 570 retrabalhadas para ser uma 580 2048 stream processo. Não é aquela coisa toda. Uma RX 580 verdadeira, da Asus, da Galaxy, da Sapphire, né, Sapphire, da Colorful, enfim, né, que diz AMD. Uma dessa daí, 580 nativa, ela tem um desempenho muito superior que a uma 580 2048 SP. E ainda assim no Linux eu consegui extrair um desempenho daquela placa que eu não acreditei. Eu tive que ver na prática e foi fato em relação ao Windows. Então se eu pegar uma AMD moderna, uma placa com 12 GB, com 16 GB da linha RX ou da linha XT atual, né, pegar uma placa parruda da AMD e for utilizar ela no meu setup, o máximo que pode acontecer é o meu processador me limitar mais do que outra coisa. Mas eu já estou entendendo que por conta do driver da AMD ser mais bem trabalhado, ser código aberto e ter essa possibilidade de ter uma comunidade maior trabalhando em cima disso, eu vou conseguir extrair o máximo de desempenho que o meu processador aguentar. Então, se eu boto uma placa de 16 GB aqui, da AMD, no meu processador de 4ª geração, rodando Big Linux, eu vou extrair o máximo que o meu processador aguentar e vou ficar limitado a isso, porque é um i5 de 4ª, 42 nanômetros. Agora, se for uma NVIDIA, mesmo sendo uma de 16 GB, uma 4080, uma 50, sei lá, caríssima, né? Eu não vou conseguir nem que o meu processador seja o verdadeiro limitante, tão somente porque o driver da NVIDIA é pobre. É impressionante, é pobre. Agora, como é que uma empresa tão revolucionária, como é que uma empresa tão à frente do seu tempo, muitas vezes esteve, ela não enxergou isso? Será que eles vão mudar a mentalidade? Porque vender placa cara, eles vendem. A série 50, a série 5000 da linha RTX é uma baba. Eu vi uma NVIDIA Quadro atual, que é focada para edição audiovisual e processamento gráfico para renderização. Ela não é para jogo. Ela tem um foco totalmente diferente. R$48.000 com 48 GB, uma placa dessa.
DaVinci Resolve no Linux não funciona muito bem com uma placa dessa. Mas claro, DaVinci Resolve é um produto da Avid, que é utilizado em Hollywood, tá? Nos estúdios de Hollywood. Então já estão utilizando Linux. E aí, como é que fica? Eles vão migrar tudo para AMD. A AMD vai tomar conta do mercado. Como já está acontecendo no caso dos processadores da linha Ryzen em relação à Intel, que a Intel estagnou, e os processadores da linha Ryzen, eles estão se mostrando superior em relação ao custo-benefício e ao que eles entregam, os processadores atuais. As placas mães para processadores AMD estão entregando, junto com os processadores, uma relação custo-benefício muito boa. Os gamers estão migrando para Ryzen, estão recomendando Ryzen em relação à Intel, de 14ª, qualquer coisa do gênero. Eu quero ir para um Ryzen, que eu sei que eu vou ter um ganho significativo de desempenho até no Windows, seja. Então, assim, eu não entendo. Né? Eu não entendo qual é a da NVIDIA. E aí, o que vocês acham sobre a questão? Esse vídeo teve edições, tá, galera? Esse vídeo está subindo no sábado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui. O canal do Liésio é meu entretenimento. O canal do Liésio é meu entretenimento.